Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui com o Nations Cast e hoje trago aqui a vocês Isabela Nicásio Dias. Muito obrigado por ter vindo aqui, Isabela, nossa dentista mochileira, e a gente vai conversar aqui sobre muita coisa legal para vocês. Então fica aí que o papo hoje é sobre experiências de viagem e aprendizados de idiomas. Valeu, galera! Nations Cast. Show de bola. Então, olha só, eu vou começar então puxando um pouco sobre a sua experiência, tipo a sua primeira viagem. Tá. Que foi o que você comentou que você não tinha experiência viajando e ao mesmo tempo que você não falava inglês, né? Falava um pouquinho. Bem pouquinho. Eu já tinha feito o curso, tá? Mas foi a primeira vez que eu usei fora. Entendi, mas tipo, nessa época, você tinha mais ou menos quantos anos isso? Já tava velho. Devia ter uns 21, porque foi na faculdade, eu entrei na faculdade em 2009, foi a minha primeira viagem. Entendi. Foi em 2009, que aí a gente foi pra Nova York. Foi a primeira vez que eu usei. E lá em casa só eu que falo, né? Assim, é aquele conjunto, minha irmã escutava e eu falava. Entendi. Ela consegue entender, mas não fala. E você, tipo, falava. Aí eu falava na hora do vamos ver, eu falava. Aí quando eu não entendia, eu falava, ele falou isso. Aí eu falava, tá. Tipo, na imigração. O que perguntou? Aí, quanto que a gente trouxe de dinheiro? A gente trouxe tanto. A gente vai ficar. Aí assim, quando falava muito, ela pegava e eu falava, a gente fazia uns negócios assim. Aí o que eu tava te falando, que assim, só que nessa época aí, eu já. Tinha um tempo que eu não estudava inglês direito. E toda vez que eu vou viajar, eu levo minhas anotações. Aquela colinha. Aí ela cola, que deixa eu lá se eu precisar de noite no hotel. Aí, foi a primeira vez que eu lembro, gente, que eu tava procurando uma câmera fotográfica pra poder comprar. Fui na Best Buy, naquela coisa assim. E aí eu falei assim, e usei comparativo. Gente, nunca tinha usado aquilo. Eu saí da loja assim, me achando o máximo. E eu falei com a minha prima, nossa, eu usei comparativo, não sei o que lá dentro, não sei o que lá. Ela, isso aí, tá? Ela me botando pra falar, né? Porque acaba que quando você tem alguém que fala mais que você se agarra nela, né? E assim, toda vez que a gente vai viajar lá em casa, aí acaba que eu tomo essa frente de aeroporto. Até ser Brasil, né? Vamos fazer, deixa que eu faço. Aí eu pego e aí pra fora a minha mãe, tadinha, minha mãe não fala nada. Nada. Eu até cheguei a ensinar algumas coisinhas pra ela agora, assim, mas a gente não foi muito adiante. Minha mãe não fala nada. Mas, aí então assim, aí ela ia de um lugar, vamos aqui comigo. Meu pai fala um pouco, porque meu pai sempre trabalhou com empresa americana, né? Só que assim, ele tem um pouquinho de dificuldade, mas ele desenrola. Meu pai, a gente falava assim, pai, não é pra você ficar conversando com o policial. Quando você via, ele tava com o policial no aeroporto conversando, a gente tá em outro país, a gente tá na área de imigrar, não é pra ter papo, depois você conversa. Aí, então assim, um só fala, porque senão todo mundo queria falar. Na imigração pra Londres foi isso, o homem ficou até meio assim uma vez, porque quanto vocês têm de dinheiro? Aí falando tudo errado, aí ele ficou meio assim, tá bom, tipo, deixa eu passar a informação, porque ele viu que todo mundo começou a falar. Mas aí sempre foi muito assim, algumas coisas. Quando você tá com alguém, pra minha tia, sempre foi muito mais desenrolado. Tá? Eu acho que assim, a gente sempre começou viajando com um monte de gente. E essa viagem fomos em 10 pessoas. Caramba, muita gente. Da família, mas foi muito legal. E o pessoal lá em São Paulo, a minha tia sempre teve muito isso de aprender línguas, assim, então ela também sempre incentivava muita gente. E aí, então eles lá sabiam bem mais que a gente, que o pessoal da minha casa. Aí, então assim, é o que eu te falei, fica ali naquela coisa, deixa que a Cida resolve e tal. Então aí, meio que assim, aí teve uma outra vez, viajamos só nós, meus tios, aí depois só eu, meu pai e minha mãe. Aí era comigo. Aí fora que a responsabilidade é toda sua. A gente tava num hotel em Amsterdã e o cara queria
explicar uns benefícios, assim, do hotel, se você entrasse no clube, assim, nada que você tivesse... E eles ficavam... Aí aquela parte de tradutora, né? Escuta o que ele fala aqui. Aí eu falava pro meu pai e pro meu tio. Falava pro meu pai e pro meu tio. Foi uma vez que eu também, assim... Teve uma experiência mais forte. Mas sempre, assim, ficava muito no básico. Quer dizer, eu sempre estudei. Porém, nunca tinha aquela constância. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho que sentar e estudar 1 hora e estudar gramática. Aí você fala assim, ih, hoje eu não estudei. Aí você vai postergando e aí passou. Você não estuda mais. Sim. Aí, hoje em dia eu já não faço mais isso. Entendeu? Porque eu falei assim, cara, eu não posso perder o que eu já aprendi, que assim, eu vi que eu evoluo muito. Então assim, se eu escutar um podcast, ou se eu fizer 15 minutos de aplicativo, pra mim já tá um válido. Meu celular só fica no inglês. Então, tipo assim, então são coisas que hoje em dia você vai, né, pegando assim, o jeito que você se adapta melhor, entendeu? Então hoje pra mim, se eu fizer pelo menos uns 15 minutos, não deu, antes de dormir, que eu tenho o Duolingo, que era minha ofensiva direta. Não posso perder. Mas eu falo assim, não deu tempo hoje de eu olhar nada mais assim, antes de dormir, eu faço ali pelo menos uns 15 minutos. Eu coloco assim, a meta são 5 lições aqui. Se eu não perder todas as vidas, eu faço as 5 lições. E eu perdi as vidas, eu dou um jeito de faço uns treinamentos pra aparecer mais, pra eu pelo menos fazer 15 minutos. Entendi. Então assim, todo dia você pega mais um pouquinho. Eu pego um pouquinho. Isso é uma coisa legal, porque assim, muita gente, quando começa a estudar, depois que chega num determinado nível, às vezes acha que já é o suficiente e também para tudo, né? E aí quando vai olhar, retrocede numa velocidade... E assim, o meu inglês, assim, eu sempre estudei, tive essa oportunidade, meus pais sempre me colocaram. Só que assim, aí eu acho que a gente vai aprendendo, a criança você não tá nem muito aí não, né? Então, aí chegou uma época que minha mãe falou assim, minha filha, você tá indo no inglês só pra fazer bagunça, eu só ia no inglês pra fazer bagunça mesmo. Eu corria assim, pelo colégio, a minha turma era o terror, assim. Era terça, quinta, 3 horas da tarde. A professora falava assim, Jesus, é eles. Chegou aquelas crianças. A gente botava o terror na escola. E aí minha mãe falava, meu filho, no dia que você realmente quiser sentar pra estudar, porque ela falava, nas férias você vai estudar inglês. Pra mim era um martírio. Meu Deus, vou ter que parar. Você não conseguia ver o valor daquilo, né? Não. Aí eu falei, tá bom. Eu achei, já vai me tirar do inglês. Tá, um dia que eu quiser eu volto. Aí já tava ali no ensino médio, né? Aí eu falei, cara, vou voltar, tô precisando. Aí já dando aquela, né, consciência, assim... Porque, assim, eu sempre quis aprender inglês, falar melhor, eu não falo que eu sou fluente, mas ter uma fluência melhor, conversar que nem a gente tá conversando aqui. Porém, eu não me dedicava, porque você tem que fazer alguma coisa pra se dedicar. Porque só estudar terça e quinta, 1 hora lá no curso de inglês, voltar pra casa e guardar o livro... O conhecimento vai se perder. Já, você não coisa, né? Então, aí foi quando eu resolvi. Falei, aí eu, no ensino médio, eu falei, cara, eu quero fazer o inglês de novo. Pesquisei. Aí, na época, a minha tia tinha um curso de inglês em São Paulo, aí abriu essa mesma franquia aqui. Aí eu falei, já que eu já conheço, vou nessa. E foi bom, porque quando eu fui embora pra São Paulo pra estudar pro cursinho, eu só levei as notas, porque aí eu tava não tive que fazer teste de nivelamento e tal. Mas aí quando eu comecei, a moça falou, eu falei, não, eu quero começar do básico. Ela, não, mas você não precisa. Eu falei, não, eu acho que eu preciso começar do básico, porque a gente tem muito tempo, e querendo ou não, tem alguma coisa que a gente esquece. Fica alguma defasagem de algo, né? Então eu comecei do B1. Aí fui, com os trancos e barrancos, e vai, volta, e vai pra São Paulo, volta pra Volta Redonda, consegui terminar. Aí eu fazia aula de sábado, que aí dá preguiça. Se acordar todo sábado de manhã cedinho, ficar a manhã inteira lá. E dá, dependendo, às vezes é 2, 3 horas. Era a manhã inteira. Era 4 horas. Nem sei quanto. E isso era antes de você ir pra Nova York. Viajado. Isso aí aqui. Inglês aqui. Só que assim, às vezes a gente fica... Realmente... Depende muito. Eu acho que como era o jeito das aulas de inglês antes, não te prepara tanto. Você sempre tem que fazer um a mais. Então assim, eu fui, consegui me virar, entendia, tal. Então assim, já no avião, aí o nosso era American Airlines, então todos os comissários eram americanos. Aí ali já conversei um pouquinho, já achei o máximo, né?
falei inglês. Aí fizemos a troca de aeronave, aquela coisa. Ai, soube escolher minha comida aqui no avião. Então, assim, você fica feliz. Por mais que você, né, não tinha aquela coisa, você já fica feliz que você conseguiu ali se virar. Eu consegui comer, já tá avançando, né? Conseguiu comer, ele entendeu minha informação, me falou, eu entendi. Expliquei onde eu morava, porque afinal, eu moro no Rio, eu tenho que morar. Onde que eu moro? Que não é no Rio de Janeiro. Aí explicar pra ele onde que é. Então, todo esse negócio. Então, assim, foi bem legal. E aí, então, assim, meu inglês sempre foi assim, mas você quer aquela coisa, português o tempo inteiro, quando precisava, e sempre tinha alguém que falava mais que a gente. Aí a gente recorria. Nunca passamos, assim, dificuldades com isso, não. Aí foi o que eu falei, conforme as viagens foram indo e foram ficando só a gente, e aí a minha demanda de inglês em casa foi diminuindo cada vez mais, quando a gente foi pra Itália, eu não entendia nada nem no aeroporto. Cara, tô ferrada. Não sei, perdi meu inglês todinho, fiquei desesperada no primeiro dia. Cara, eu não sei mais nada, Eu falei assim, Jesus. Aí eu fui, gente, eu cheguei no hotel, cansada. Eu mandei mensagem para um amigo meu que ele fazia aula particular. Eu falei, menino do céu, com quem que você faz? Eu preciso fazer. Eu tô aqui, ó, passei um perrengão. Quando eu voltar pro Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é começar a estudar de novo. Porque assim, foi difícil mesmo. O básico eu não tava conseguindo entender. Que isso. E assim, até pra fim de curiosidade mesmo, dessa viagem que você fez pra Nova York, pra essa da Itália, onde você sentiu essa lacuna muito grande, você lembra quanto tempo foi? Foi, pelo menos uns 3 anos. Uns 3 anos. Caramba, em 3 anos, tipo, você não consumiu então mais nada de inglês? Não. Música, seriado, filme? Tudo. É porque também às vezes vem em casa com o pai. Aquela coisa assim que você coloca a legenda em português, assim, não tem problema, mas eu não via prestando essa atenção. Entendi. Porque assim, não tem problema, por exemplo, a pessoa tá começando do básico, não adianta ela colocar uma legenda em inglês, ela realmente não vai entender. Não vai. Mas aí se você colocar a legenda em português e ir prestando atenção no que ele tá... Opa, ele falou isso. Tá. Pegar realmente pra ver, pegar a música e realmente... Eu sempre gostei de música. Sempre gostei de ver a tradução da música e saber o que, tipo... Porque eu queria cantar ele certinho. Aquele negócio que aí eu entendo... uma palavra aleatória e fica na nossa cabeça o errado, né? Verdade. Aí eu gosto de ficar cantando assim, se eu tô sozinha, eu tô escutando música, tô no meu carro, tô em casa. Se eu estiver sozinha, eu tô escutando música. Então, sempre recorri à música. Mas eu também não pegava ela afim. Então, assim, eu acho que a gente tem que pegar as coisas que fazem que seja prazeroso pra gente. Então, assim, essa dica que eu vou falar agora, eu vi há pouco tempo, eu achei muito legal. O que ela fazia? E eu fiz, eu achei legal. Não faço sempre, mas quando dá eu faço. Que era, você pega uma música, você escuta. Ela para aquela semana. Você fica escutando. Aí você escreve. Vai escutando ela, mas do jeito que você achar que tá indo. Vai escrevendo. Aí depois você confere com os seus erros. E depois você transcreve ela copiando mesmo, e depois você traduz. Então, assim, são várias coisas. Várias etapas de exercícios que você já tá fazendo ali mesmo. E você sempre vai escutando a música. Então, cada vez, no fim, vai ficando cada vez mais claro pra você. Verdade, isso é verdade. Isso é uma coisa que eu fiz muito quando eu comecei a estudar inglês. Eu pegava, né, fazia esse mesmo processo, só que aí eu pegava lá uma versão ao vivo, porque às vezes podia ter uma mudança, tem um som no fundo e tal, pra ficar mais difícil. Tem o sotaque mesmo. Às vezes no gravado dá tá mais aquela uma polidinha também. E aí eu fazia isso e depois eu legendava. Eu baixava esse clipe, né? Pegava ali aqui do YouTube mesmo, baixava e legendava. Só que o legendar era para eu conseguir encaixar o tempo certo. Então eu tinha que ficar com o ouvido ali forçado. Uma música, sei lá, durava 2, 3 dias para fazer um negócio desse. Entendi. Ficava muito cansado, mas ajudou muito, porque além de você aprender a escrita, a fala, tudo. Nossa, vai tudo embora, né? Você já tá praticando. E eu ficava também prestando atenção, por exemplo, como que o cara fazia aquele som ali. Então, como eu ficava ouvindo várias vezes, eu ficava como é que ele tá fazendo aquele movimento? Porque a mecânica do rosto, né? É totalmente diferente também de uma língua para outra. O som da voz, né? É cada um diferente. Não, e assim, tem várias coisas.
por exemplo, essa foi a minha primeira viagem pra fora. Aí a segunda, eu fui pro México e fui pra Miami. Mas eu falei mais inglês no México do que... Miami você falou português. Porque foi assim, a gente foi fazer um passeio, foi muito engraçado. A gente saía cedo. E aí, tinha um rapaz com um senhor, eles eram de uma agência, que eles estavam filmando o passeio pra fazer aqueles vídeos de propaganda e tal. E era por algum lugar lá dos Estados Unidos. Eu acho que até era de Miami mesmo, não lembro. E aí, como assim, ele tava com uma pessoa mais velha, né? Sei lá, ele devia ter, sei lá, uns 20 e tantos anos, o cara 50. Aí, poxa, tava eu e minha irmã. Então nós éramos as únicas do ônibus inteiro que era da idade dele. Ele falou, vou colar nelas, né? Tanto que a gente até apareceu no vídeo do negócio. É mesmo? Gente, a comida do negócio era ruim. E a gente lá fazendo uma cena. Mas aí, esse dia, e assim, no ônibus, na época eu tinha um iPod. Aí eu tinha colocado, você vê, gente, a insegurança, um negocinho pra eu ficar. Eu sempre tive algum aplicativo que eu usava em inglês. Aí eu tava lá, minha irmã, o que você tá fazendo? Eu falei, estou treinando meu inglês. Dentro do ônibus, indo pro passeio. Aí nesse dia a gente conversou o dia inteiro com minha irmã. Conversou. Chegou de noite, ele, posso encontrar com vocês pra jantar? Porque o homem não queria sair pra jantar. A gente, pode e tal, ele foi. Cara, eu não conseguia falar com ele. De tão cansada. Eu falei tanto inglês, acho que foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu mais falei inglês, que no fim ele falava assim, nossa, mas você conversou comigo o dia inteiro, o que aconteceu? Eu não conseguia falar com ele. Já tava exausta. Exausta, não conseguia mais pensar em inglês. Aí a minha irmã, aí entrei naquele negócio da minha irmã de novo. A minha irmã me falava e eu respondia. Caramba, exauriu. Isso é uma coisa que eu às vezes também a gente pega aqui e a gente comenta, porque não é tão fácil assim também, né? Na hora que você já começa a falar, beleza, mas tem todo um esforço que você tá fazendo que pra gente é algo involuntário, porque a gente fala o português, a gente não pensa, de vez em quando dá aquela travadinha, né? Aquele delay, acontece, aquela bugada, mas a língua mãe, né? Tipo, tá tranquilo, vai sair. Agora, quando você tá com outro idioma, tem vezes que é muito esforço, porque mesmo que você não pense em traduzir, o seu corpo tá fazendo uma correlação. Você traduz uma velocidade, sei lá, a velocidade da luz. Tipo, você tá rápido. Nessa viagem, cara, o guia, ele falava, ele ia do inglês pro espanhol, porque aí, assim, né, a gente entende, a gente falou, os passeios, vamos pro espanhol, né? Porque aí a gente vai entender o que tá contando aqui, né? Porque o inglês a gente já não tem muito. O guia dentro do ônibus, ele ia... Eu ficava assim, eu falava com minha irmã, ele muda muito rápido a chavinha dele. Que legal, tipo, achei muito legal. Aí na hora de descer mesmo, aí ele dividiu, porque ele falou, aí fica muito difícil e demorado pra eu conseguir explicar as coisas muito detalhadas em inglês e em espanhol ao mesmo tempo. Aí ele dividiu. A gente foi pro grupo do espanhol e aí teve a galera do grupo de inglês aí e tal. Mas tipo assim, eu acho muito maneiro quem tem esse... Eu não consigo ainda. Essa velocidade do nada. Tá tocando a música, traduz aí. não, então, você tocou a bola assim, cara, já dá pressão. Eu te conheço um pedaço de uma música que fala em português, você vai poder traduzir pra mim. Eu já fiz assim, ó. Rápido assim, será que eu consigo? Não, isso aí não, acaba com a gente. Gente, eu não consigo. Tem música que realmente eu consigo, é um pouco mais fácil. Eu consigo pegar assim e falando o contexto. Agora, você pediu pra eu falar assim, eu não consigo não. É difícil. Eu lembro que difícil. Uma vez aconteceu uma situação comigo, que tinha um rapaz que dividia a casa comigo, né, o meu flatmate, e aí ele tava com um problema no banco. Não conseguia mexer lá no banco, lá com a gerente, e aí ele ficava nervoso, o inglês dele ainda era bem iniciante e tal, então ele não conseguia conversar ali. E aí ele perguntou se eu não podia fazer esse serviço de tradução, vamos dizer assim, pra ele. Intermediar ali. Cara, na hora que a mulher falando com ele, eu ia respondendo, ia fazendo aquela vai e volta. Chegou uma hora que ela falava comigo em inglês, eu respondia pra ele em inglês, ele falava mais ou menos comigo, eu respondia ela em português. A cabeça já não sabia mais o que estava fazendo. E assim, no final, eu lembro que a gente ficou lá
talvez umas 2, 3 horas, porque não conseguimos resolver e tal. O problema lá tinha clonado o cartão, então foi um problema um pouco diferente, assim, não era só abrir uma conta, né? Entendi. Era muita coisa. Era muita coisa, liga pra call center e tal. Quando a gente acabou, que eu cheguei em casa, a sensação que eu tinha aqui dentro era como se a cabeça do cérebro esmagasse e voltasse. Sabe? Aquele dia eu falei, cara, eu não aguento mais, bota uma música em português, alguma coisa, porque eu não aguento. Eu tive essa dois medos. Quando eu fui pro intercâmbio, eu tinha o medo desse cansaço, que eu falei, agora eu vou ficar o dia inteiro falando inglês. Né? Será que eu vou cansar? E chegar no final do dia, eu não vou conseguir falar. Ai, gente, deixa eu ir embora, porque deu a cota. I gotta go, aí sai andando do nada. Tchau. Eu tinha esse medo de cansar. Eu falava, cara, agora aqui eu vou ficar todo dia. Eu vou pra escola e eu vou ter que falar o dia inteiro, eu vou cansar. Igual eu cansei. Eu tenho esse negócio desse dia. Ficou meio que até como não um trauma, né? Mas uma lembrança latente. Eu falei, vou cansar, como é que vai ser? Mas não tive esse problema não, graças a Deus. Mas eu tive um dia que eu falava assim, gente, eu não vou consumir nada em português. Teve um dia que eu falava assim, gente, deixa eu escutar uma música em português, que eu não aguento mais escutar inglês. Eu tive essa, eu precisava, eu botei umas musiquinhas lá no meu quarto, assim, escutei. Tá bom, preciso falar um pouquinho. Porque foi uma época que aí eu já tava mais sozinha. Tipo assim, sozinha de não ter amigos brasileiros. Aí eu falei, eu preciso escutar português. Aí eu escutei uma musiquinha lá, tal, deu uma... Aquela respirada, né? Calibrada, revigorada, tá bom, agora tá bom. Isso aconteceu comigo, eu fiquei... Acho que assim, né, foi na época do mochilão. Aí eu fiquei sozinho uma época viajando e tal, e mochilão sem ninguém me acompanhando nesse trecho. Aí foram uns 15 dias, acho que foram uns 15 dias e eu só no inglês mesmo. E quando alguém conversava comigo, era algum amigo daqui, a gente já tava conversando tudo em inglês também. Eu lembro que no final dos 15 dias, quando eu fui falar português, eu travei. Tipo, na hora que eu fui falar, que eu fui encontrar uns amigos brasileiros, eu tinha voltado... Vinha as palavras em inglês. Vinha as palavras em inglês, eu tipo, caraca, mano, foi um switch pra voltar. Eu tinha que fazer um esforço pra voltar. Mas eu percebi na época, assim, quando eu regressei ao Brasil, que pra escrever eu tava penando. Eu já voltei engatando a faculdade, né? Então, assim, foi um ano só escrevendo inglês, era preparatório pra Cambridge, preparatório pra isso. Então, na hora que eu cheguei, que eu tinha que escrever em português, era um desespero. Eu não lembrava o spelling das palavras direito, assim, porque eu não consumia nada mais em português. Você ficou mais tempo, né? Eu fiquei um tempinho, assim, não foi muito tempo, deu quase um ano, mas eu não colocava música, eu não colocava. Eu desliguei total. Eu acho que tá certo. Porque, assim, são os dois lados da moeda de você estar fora. Por quê? Eu fui pra ficar 2 meses e fiquei 4. E queria estar lá. Enfim. Mas assim, o que acontece? Nos 2 primeiros meses eu tive realmente muito contato com o brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, eu falava assim, cara, se às vezes eu não ficasse com eles, em alguns momentos, eu ia ficar sozinha. Ou eu falava português ou eu não ia falar. Eu vou falar português. Sim. Vou ficar sozinha aqui dentro não vou sair, ou vou sair sozinha e não vou falar com quase ninguém, vai ter aquele contato só de comprar um negocinho ali. Então, assim, realmente, porque foi assim, pro intercâmbio, eu não fui crua, então eu já fui ali com um nível quase intermediário ali, aquele C1, não, C1 não, B1. B1. Porque lá porque eu terminei no B2. Eu tive dificuldade pra me adaptar na escola. Tive muita dificuldade de pegar o jeito da aula, assim, sabe? E aí tinha um amigo que falava assim, nossa, mas você fala tão bem, por que na sala assim? Eu ladeira abaixo, eu falei, eu tenho dificuldade com estudos. Me bota pra fazer um teste já. A ansiedade, né? Fico muito ansiada. Só que assim, a professora era ótima, gente. Eu acho que foi uma das minhas melhores professoras de inglês, assim, que eu tive em tudo. Ela era ótima, ela fazia... Você via aquela professora que gostava, assim, sabe? Levava as coisas. Então, assim... E aí, o primeiro dia, gente, o negócio ia falando... Eu fiquei assim, eu falei, Jesus amado, o que eu tô fazendo aqui? E aí, o que acontecia? Na acomodação, é só o brasileiro junto.
Uhum. Como é pela agência, aí eles colocam todo mundo na agência junto, né? Então você não divide com gente de fora. Uhum. O que acontecia? Eu era a que tinha um nível maior. Uhum. Não quero dizer assim, entre o pessoal, né? Sim, daquele grupo. Dos meus amigos. Eu que tinha um nível maior, mas mesmo assim a gente se aprendia muito um com o outro ali. E aí acontecia isso, assim, às vezes eu achava legal, mas ao mesmo tempo eu não via que eu tava evoluindo, porque o pessoal falava assim, nossa, em um mês, nossa, senti que eu evolui tanto, eu falei assim, eu ficava assim, ó, falei, gente, eu não tô vendo essa curva de aprendizado aí. Pra mim eu tô descendo, eu acho que eu tô perdendo, porque eu tô aqui há um mês e eu não sinto que eu evoluí, que nem o pessoal falou que eu evoluí. Uhum. Eu falei assim, mãe, preciso ficar mais. Porque aí também tem aquele negócio de você tem que resolver logo. Porque senão fica ruim pra acomodação, fica caro, mais caro pra você pagar. Não faz muita diferença. Ah, tô lá, vai sair mais barato, faz a mesma coisa. Uhum. Mas eu falei, não, vou resolver logo pra já ficar tudo certo, né? Porque como eram 2 meses, eu ia viajar uns dias, eu tinha que arrumar tudo isso. Aí meu pai ia me encontrar, então, tipo assim, tinha todo um planejamento que tinha que arrumar. Aí eu conversei com eles, eu falei, posso ficar mais? Eu acho que eu preciso. Uhum. Tem condições, né? Porque assim, eu parei minha vida aqui, né? Você falou, eu sou dentista, eu ganho o que eu trabalho. Parei, minha filha, Eu não tá inventando receita nenhuma. Verdade. Então, tipo assim, eu falei, gente, tem como eu ficar mais? Aí minha mãe, não, vou conversar com seu pai? Tem. Aí resolvi tudo. Aí depois quando o pessoal, a maioria foi o que eu falei, quando a maioria dos meus amigos brasileiros foram embora, Uhum. que eu fiquei sozinha assim, aí eu vi que o negócio melhorou mesmo, melhorou né? mais. Aí no segundo mês eu senti sim, tal, e ficava, nossa, a prova lá era um jeito muito difícil. O listening, nossa, não entendia nada do listening. E aí quando foi ali no 3º mês, aí eu vi que eu falei, opa, realmente melhorou. Uhum. E aí, assim, por exemplo, a primeira viagem que eu fiz no intercâmbio foi pra Dublin. Uhum. Fui com um amigo meu, e aí foi interessante porque a gente foi sentar, terminou o passeio da cervejaria, né? Uhum. Foi sentar lá em cima pra tomar a cerveja, que você gosta da Guinness? Eu nunca bebi, Você não, né? Nossa, gente, é ruim. Ai, eu achei horrível. E era um copo desse tamanho. Eu falava, meu pai, vou ter que tomar esse negócio. Porque tá pago, né? Eu vou ter que tomar. Uhum. E aí, tinha um casal, assim, mais idoso. Aí o Anderson deu o lugar pra eles sentarem, né? E aí o homem achou isso o máximo, o senhorzinho. E aí ele começou a puxar assunto com a gente. Olha só, legal. Um irlandês mesmo. Aí conseguiu outro, a gente levantou pros dois. Aí ficamos ali pertinho, só assim pra gente ver a vista. E aí quando surgiu mais uma cadeira, esse meu amigo, ele é muito cavalheiro, assim, sabe? Ele é muito gente boa. E ele falou, Isa, senta aqui. Aí sentei, fiquei do lado do moço. Aí quando saiu outra cadeira, ele já saiu puxando pro Anderson sentar, né? Olha. E ele perguntou o que a gente tá fazendo. Aí ele falou, a gente tá fazendo intercâmbio em Londres, né? Mas a gente tá aqui, veio passear, conhecer a cidade e tal. E eu conversando. E aí, às vezes, o Anderson deixava aquele apoio. Ele deixava eu ficar falando, porque ele falava um pouco menos que eu. Uhum. Aí o senhor, nossa, mas você fala muito bem, você não precisa fazer. Eu falei, que legal, que bom, né? Tipo assim, é legal você ter esses feedbacks, assim. Sim, é um elogio que quando você vê do nativo, você fica muito feliz. Eu acho que eu nunca tive problema de ter alguém me corrigindo pra me ajudar. Uhum. Eu tive 2 oportunidades lá que eu conheci, aí as pessoas moravam lá há muitos anos, 6 anos, anyway. E aí a pessoa falava, aí eu, sei lá, eu pronunciava alguma coisa errada, mas é você os dois lados da moeda, você saber receber e a pessoa saber te passar. Uhum. Ah, é assim. Eu falo assim, nations, não é nations. Uhum. Ah, tá, é nation. Obrigada. Uhum. Ah, tipo assim, porque assim, você tá ali pra aprender. Verdade. E aí, você fala, ai, nossa, corrigiu. Não, sabe? Então, assim, a pessoa soube me passar. Ah, é assim que fala. Ah, tá, obrigada. Aí ela viu que você aceitou. Então, porque aí você pega o jeito também, aquele lido da pessoa. Então, assim, eu acho que tudo agrega. Verdade. Tudo agrega. E aí foi nessa época aí que mais
pra frente que eu tava com mais... Aí nessa época minhas amigas eram italianas. Mas isso tudo acontece em todas as línguas. Quando a gente tá com o seu, você automaticamente fala a tua língua. Uhum. Às vezes eu tava com os... Aí você fala, ai, desculpa. Aí sempre tem alguém que é de fora. Aí você fala, ai, desculpa, vamos falar inglês, gente. Aí você fala, de repente você fala português. Aí já teve umas outras vezes, aconteceu isso quando eu tava com as italianas e tava com os turcos. E a gente lá, até que de repente eles... Só entre eles. Desculpa. Ah, não, gente, não tem problema não. Acontece mesmo. É um movimento difícil, natural, é difícil achar alguém que fica nessa chave o tempo inteiro. Não, é muito difícil. A gente fala, não, hoje a gente só vai falar inglês, não vamos falar português, gente. Oi, gente, se não falamos inglês costume... hoje, hein? É por isso que é bom quando tem, assim, eu lembro que eu já até comentei sobre isso, mas eu tinha, a maioria dos amigos que eu tinha que eram estrangeiros, né, vamos dizer assim, que eram gringos, né, comparado ao brasileiro. Eles eram espanhóis, então eles conversavam entre eles em espanhol e eu respondia a eles em inglês. Foi até bom porque deu pra aprender um bocado de espanhol. Mas normalmente a gente sai assim, eram 2 brasileiros, um espanhol, aí um francês e um italiano. A língua comum tinha que ser o inglês, então não conseguia cair para essa normalmente que é essa tendência, né, que vai jogar pro português ou eles só pelo espanhol. Mas uma coisa que eu percebi que eu achava muito legal sobre o que você comentou da correção é que eu tinha eu trabalhava, né, na época para um irlandês. E aí quando eu comentava, vamos supor, vou falar 2 palavras que são na pronúncia estão certas, mas na verdade não. Elas têm 2 escritas, mas eu vou falar. Vamos supor, eu falasse central e que não existe, na verdade é center ou center, né? E aí na hora que eu falasse, vamos supor, central, aí ele falava assim, City Center. Tipo, ele falava aquilo, só que muito leve. Sutil. Ou vamos supor que eu errasse, sei lá, essa palavra aqui, sei lá, vamos botar aqui, como se fosse cup, né? Ele vai botar como cup. Aí, tipo, cup. Aí ele viu que eu pronunciei errado, ele fazia uma frase comentando sobre aquele objeto e, tipo, usava a pronúncia certa. Então, isso eu achava muito legal. É legal você achar as pessoas. E outra, às vezes eu falo assim, aquele medo de falar. Eu também tenho, sabe? Mas às vezes assim, é aquela coisa, se a gente não falar, a gente não vai ter esses anjinhos, né? A gente não descobre. E aí acaba que você trava, você não evolui, não né? evolui. Não e olha só, frente. isso foi uma situação muito marcante pra mim na época, porque foi assim, eu tava trabalhando, na época eu tava trabalhando lá como pintor e tal, e aí eu trabalhava com uma equipe que era um rapaz do Afeganistão e 2 irlandeses. E aí eu tava trabalhando na pintura lá com eles. E aí eu tava lá conversando com esse irlandês, aí eles perguntando, mas de onde você é do Brasil e tal. E aí eles falaram sobre isso, pô, você fala bem, cara, por que você tá aqui pra falar a nossa língua? Pô, você já eles fala. acham estranho, né? Nossa, você tá aqui só pra estudar inglês? Não faz sentido, sabe, eles falando. Só que eu percebi que eles eram muito simples, sabe? Eles eram umas pessoas muito, muito simples e humildes. E aí a gente conversando, chegou um e-mail para um dos rapazes no celular. Aí eles olharam entre eles, o rapaz do Afeganistão não sabia ler inglês, os 2 irlandeses não sabiam ler, cara. E aí, tipo, um ficou com vergonha, que é o que recebeu a mensagem no celular. Ou seja, ele é nativo, né? Ele é nativo. Ele chegou pra mim e falou, por acaso, você que tá aqui pra estudar, você sabe ler em inglês? Aí eu falei, cara, eu sei ler sim, por quê? Você não conseguiria explicar pra mim o que tá nesse e-mail, porque eu não sei o que tá aqui escrito e eu preciso resolver esse problema. Aí eu parei, eu olhei, eu falei, cara, eu tô lidando com um cara nativo, ele fala, eu tô aqui falando com ele por igual, mas ele, por alguma coisa que pode ter acontecido, oportunidade, não sei, mas ele não consegue ler o próprio e-mail da língua dele, cara. Então, tipo, aquilo ali foi um impacto pra mim muito grande, porque eu tava tirando certificação 1 mês depois. E isso ficou marcado pra mim, assim, tipo, cara, olha o nível da onde a gente consegue às vezes ir. E a gente acha que não. E às vezes a gente fala, eles não vão me entender. Cara, entende. Eu tô querendo falar.
É que, cara, inglês é que nem português. Às vezes, até eu sou Jesus, eu aprendi um monte de palavra nova e se eu não treinar, eu não vou colocar elas pra usar, eu vou esquecer. Mas assim, uma vez, até conversando com o meu namorado, ele falou, cara, se a pessoa tá te entendendo, você dá uma volta às outras palavras, ela vai dar um jeito de entender. Porque às vezes a gente fica assim, nossa, eu vou falar errado, eles não vão querer conversar comigo. Não, a pessoa, quando ela vê que você tá disposta a aprender, tá ali pra aprender a língua dela e você tá tentando se falar, ela dá um jeito de te entender. Tá. Ou então, cara, celular hoje em dia, cara, salva pra caramba, né? Você vai longe, porque assim, se não teve, aí você pega o celular e faz assim, é isso aqui. Tá. Aí a pessoa, entendeu? Mas assim, a pessoa, ela tenta te entender. Não é aquele negócio. Então assim, se você não falar, você não vai usar nenhuma palavra e você vai ficar super ali sem entender, você vai usar mímica. Entendeu? Eu acho que, às vezes eu fico assim, gente, meu pai, ele tem um primo pra lá de 60 anos de idade, gente. O homem viajou pra tudo quanto é lado. Foi, voltou, saiu sozinho. Eu falei, não é possível. Não sabe falar nada. Eu que sei falar inglês, não vou saber me virar nem com basiquinho, gente. Verdade. Ele é um senhor que ele não vai aprender. Essa idade ele não vai parar pra aprender. E nem por isso parou ele aqui. Ele viajou pra tudo quanto é lugar na Europa. Pegava essas excursões e ia pra tudo. Teve um dia que tava contando, meu pai tava contando, eles se perderam e eles tiveram que se virar lá pra achar o povo de novo, sei lá o que aconteceu, e tá aí. Verdade. Então assim, a minha mãe fala que assim, ninguém me broma, com a língua do dinheiro, a mulher lá fazendo as contas tudo errado, ela, tá errado. Eu falei, não mãe, tá certo que a menina vai errar, ela, tá errado. Fala isso pra ela. Eu falei, pra ela, tá errado mesmo. Minha mãe, não falei. Eu não sei falar inglês, mas isso aqui eu entendo. Conta eu entendo. Tá aí uma coisa que eu não consigo fazer em inglês, é conta. Nossa, gente. Eu não consigo. Falo preço rápido, eu fico... Não, eu vou parar, assim, eu vou entregar e vou ficar esperando aparecer na tela. Não sei o que acontece se eu não fizer, tipo, sei lá, o cara falou, não sei lá, 250, sei lá. Aí eu vou pegar aquilo e falar, beleza, mano, eu sei qual é, mas se eu tiver que fazer conta com isso, travou. Não, então, no Duolingo eu cheguei num exercício que era esse negócio, né, tipo no caixa, é assim que eles falavam, às vezes, pensando nessa enrolada. Você vê, vamos lá, é básico. Aí eu, caraca, né, tanto que tava eu na TK Maxx, queria comprar uma bota, porque assim, era 2 meses no calor, foi ficando frio e tive que comprar as coisas lá. E eu queria comprar uma galoche. Achei uma maneiraça, assim, né? Aí eu fui, aí demorou, que tava sem o preço, que não sei o que, fiquei lá acho que uns 15 minutos. Aí a mulher voltou com o preço, ela falou, Aí ela vai ficar eu não fiquei, porque eu não entendi o preço. Mas aí depois eu fiquei pensando, ainda bem que eu não fiquei, porque ia ficar mais um negócio trollado aqui, porque eu ia voltar pra cá e não ia usar, porque o forro era de pelinho e tal, molhei o pé até dizer chega, eu falei, não comprei galocha, mas gente, eu não comprei porque eu não entendi o preço. Pode crer. Eu fiquei meio enrolada assim, e aí como ela tava me falando, ela não tava passando, eu fiz o que a gente faz, é olhar a tela. Sim. Não tinha, aí eu fiquei... Obrigada. É muito caro, muito caro. Eu botei na minha cabeça, eu entendi que era caro, e depois eu fiquei pensando, eu acho que não era tão caro, mas eu não entendi. De fato. E olha que assim... E deixei a compra pra lá. Que nesse caso você tava, no intercâmbio você tava em Londres, né? Eu fico pensando a galera que vai para os Estados Unidos, cara. Porque as moedas têm nome, as notas lá tem nome, aí tem gram, tem não sei o quê. Moça, conta aí, porque você não consegue... Aí tem a foto da rainha, mas não tem o número do negócio. Ah, é verdade. Eu esqueci que a Libra tem isso. Aí pegava assim... que também, pô, eles contam Gente, quanta moedinha de 1 centavo eu voltei. Que saco, eles usam e te dão 1 centavo. Aí você não consegue gastar esse bendito desse 1 centavo. Aí você usa pra quê? Fica pra lembrança em casa, né? Dá pra dar de presente. Aí, aquela moedinha, moça, esse pessoal já tá acostumado. Você chegar e falar assim, pega aí. Aí a pessoa... É legal, porque é você confiar na honestidade da pessoa. Porque até o final eu já tava conseguindo entender melhor as moedas. Mas no início, aqui, ó, tá aqui. Aí a pessoa, ó, e mostrava...
E pegava. É, porque eu esqueci desse detalhe, porque na Irlanda é o euro, a zona de euro, né? Aí as moedas e as notas são muito parecidas com a do real. Se você olhar, Sim, é muito verdade. parecido. Agora, a Libra, tinha umas lá que... Aí, o que acontece? Aí tinha a foto da rainha, aí tava escrito assim, em volta. Aí até eu parar no boca do caixa, Tenpenny. Aí a de 5 é maior que a de 1. Aí, porque normalmente aqui, pelo menos, vai aumentando, né, o tamanho Sim. da... E lá ao contrário, a de menor é grande, aí você ficava meio perdida. Aí algumas eu já, só de olhar eu já sabia. Aí tinha uns que tinham 10, isso aqui é 10 centavos, tá? Só que aí tinha uns que eu tinha que ler. Aí eu falava, até eu ler isso aqui, escolher aqui na hora do caixa. Mas acabou que acontece? Como eu resolvi, eu fiz o cartão. Então, assim, eu já tava meio que quase não usando dinheiro. Sim. E já passava no... Na verdade, eu só usei o cartão uma vez, né? O resto era tudo no celular. Ah, sim. É, que outra coisa que aqui não é... Acho que agora que tá começando, né? Ainda mais ou menos. Lá, aí só... Então, tipo assim, o dinheiro que eu saí daqui foi o dinheiro que eu usei lá. Tipo assim, que eu troquei aqui. Lá eu não saquei nenhum... Só saquei um dia, que foi um perrengue do trem. Como é que é esse negócio? Pra ir pra Dublin. Eu e Tá. o Anderson, aí a gente ia cedinho. Aí, o que a gente devia ter feito? O voo era o primeiro do dia, assim, né? 6 da manhã. Ryanair. Só Ryanair. Só a gente chegar lá, ele tava com 2 amigos lá em Dublin, que a gente ia pra casa desse amigo dele e tal. A gente ia dormir num hostel, mas primeiro a gente ia pra casa desse amigo dele lá e tal. E, beleza, ia encontrar com eles. Só que em vez de a gente não sabia que quando chega de noite, o metrô não tá funcionando, né? Você tem que ir de ônibus. Aí esse tempo aí aumentou da acomodação até a gente ir pra estação de trem pra você ir pro aeroporto. Sim. Aí chegou lá, falei, beleza. Aí eu tinha euro, porque a gente tinha guardado aqui em casa. Aí ele falou, Elisa, você tem qualquer coisa, eu compro de você e tal. Eu falei, não, tá tranquilo. Essa parte aí não estamos resolvidos. Qualquer coisa a gente... Tá. Aí, vamos comprar o voucher do trem. Não ia. E não aceita. A gente tinha um voucher, só que a gente tinha nota grande de 50. A bendita da máquina não aceita. Eu falei, a gente tem o dinheiro, mas não aceita. 1h da manhã, e aí tentava o cartão e nada. Eu falava assim, meu Deus, e o cartão era o daqui ainda, esse Travel Money e tal. Não, a máquina não aceitava. Só que eu lembrei que com um amigo meu, um italiano, aconteceu a mesma coisa. Aí eu falei, a gente vai ter que sacar dinheiro. Como é que a gente vai arrumar isso 1h da manhã? Nossa, achar um ATM assim, ó. Nossa. Aí vamos procurar no Google. Aí a gente tinha que sair e andar uns 10 minutos. Ou seja, até a gente andar e voltar e perder um trem. Aí eu não sei o que deu no antes. Ele, tem uma mulher lá, vamos ali perguntar pra ela. Vamos, cara. Uau. A máquina do nosso lado, assim, ó. Era a mulher aqui e a máquina. A gente, a máquina. E aqui, aí eu consegui sacar a nota menor. De 20, assim, aí consigo comprar o ticket. E aquela coisa, assim, nervoso, pra você entender aquela medida daquela máquina tudo em inglês. Sim. Aí foi. Cara, e pra gente chegar... Só que aí, a gente chegou... Tinha todo o tempo... E para tempão em cada estação, né? Aí ele... Ai, meu Deus, a gente vai perder o voo. Aí eu falei, não. E eu rindo. Ele, para de rir. Eu tô rindo de nervoso. Aí eu... Não, Anderson... Hoje a gente bota o pé naquele país. Não sei como, mas a gente chega vai. Lá. A gente vai. A gente tem que passar pro embarque. Aí, gente, a cada parada era um coração assim, desmantelava. Nossa. Aí conseguimos. Aí quando a gente. Acho que era no Luton. Aí você ainda tinha que pegar um ônibus até o aeroporto. Aí a gente falou assim, Jesus amado. Aí chegamos. Aí eu falei, não, Anderson, vamos lá, vai dar. Aí na fila pra passar no raio-x, eu lá. Vamos conseguir, já consegui. Cara, me passou 2 vezes, passou a mochila do Anderson 2 vezes. Eu falei assim, Anderson. Aí na minha cabeça eu falei assim, agora a gente não consegue. Porque a gente ficou parado aqui um tempão, agora assim, já tava em cima, já não ia dar. Ficamos aqui. Cara, eu não enxerguei, só sei que quando a gente passou, ele olhou assim no painel. Eu juro, eu tento lembrar
Eu não sei como que ele achou o nosso voo no painel. Ele, portão 17, corre! Aí eu, tá, cara, era igual cena de filme, juro. Nossa. A gente pulando nos outros assim, ó, filhões todos pulando, empurrando a casnada. A nossa sorte que a contagem do portão começava do 18 pro 1. Nossa, que sorte. Senão a gente Caraca. ia ter que correr o terminal inteirinho. Aí eu, Anderson, corre na frente, eu morrendo. Correndo. Eu, vai na frente. Ele do exército lá, treinadão, correndo. Eu, bora lá, que aí você segura, que eu já tô chegando. Uhum. Aí tinha que descer assim e tal. A gente nem acreditou que a gente entrou no avião. Caraca, cara. Nossa, foi muito engraçado. A gente tem um vídeo da gente assim, ó. Comemorando o negócio. Aí sentamos separados, né? Que é aquela coisa, se você não escolher banco, você tem que deixar ele escolhendo pra você. Aí eu ficava vendo o avião, Anderson, nem acredito que a gente tá aqui, ele nem eu. Mas a gente ficou lá, assim, mas foi bem legal. E aí a volta foi um monte de perrengue, né? Porque a gente chegou de madrugada, aí não tinha metrô, a gente tinha que... Mas aí já tava voltando pra acomodação, aí aquela coisa de ônibus, pegar tudo de volta. Lá vocês não conseguiam pegar aqueles que fica na Vitória, não, né? Que tipo, o busão dá a volta na madrugada inteira. Ah, mas aí a gente ainda não sabia. É porque você vai aprendendo, né? É, verdade. Aí no próximo, eu falei assim, gente, vai meia-noite pro aeroporto, fica lá. Uhum. Aí você já passa o bizu. Porque as meninas que a gente fez mochilão também, elas quase perdiam direto o voo. Aí eu, não, vai de meia-noite, não faz que nem eu antes ou não. Aí, teve um outro que eu tinha que pegar, peguei mais cedo, aí descobri esse ônibus, mas ele demora mais tempo, então você tem que se planejar melhor. Aí eu descobri o ônibus passava na porta da minha casa. Nossa, aquele rolê todo à toa. Não, agora eu vou pegar o meu trem, que tem que ir pra estação tal. Falei, não, agora eu vou pegar esse ônibus aqui, ó. E fica mais caro, E né? o medo, deu tá errado. Eu falei, gente, todo dia eu vejo um ônibus desse parando nesse ponto aqui. Vai que ele não para Nesse dia hoje. tá de greve. Aí eu, vai que eu tô errado. Então, a primeira vez pegar sozinho foi quando eu fui pra Madrid. Aí eu falei, não, vou ficar aqui. Aí deu certinho. Uhum. Mas assim, aí você tem que comprar. Tá mais ou menos, você vai aprendendo, né? Alguém te fala, assim. Vai te passando, né? Porque, cara, não tem como, né? Fazer viagem assim, ou se adaptar, né? Isso em qualquer lugar, né? Se você imigrar dentro do seu próprio país, se você imigrar para um outro país, vai ter situações assim de perrengue, não tem como. Eu lembro que eu peguei assim de parar no aeroporto errado. Sabe, eu chegar pro cara, falar, quero ir pro aeroporto tal, aí eu virar, o cara olhar e falar, esse aqui, eu entrar no ônibus e parar no aeroporto errado, de madrugada, sabe? Tipo, aí depois você morre. Não, correria pra poder ir pra outro lugar. Tipo, que você pagou de táxi, que você pagou de ônibus, ficou muito mais caro do que a própria passagem do avião, né? Ainda mais a Ryanair, né? Que tem passagem a 2 euros, 7 euros, 10 euros. Gente, esse medo, assim, por exemplo... O primeiro dia de longe, cheguei, aí o Diogo foi lá pra me ajudar com a mala. A minha mala já não chegou. Eu falei, gente, já foi extraviada. Já tem que resolver o que aconteceu com a minha mala, que eu já não sei. A minha sorte é que eu tinha visto um vídeo no YouTube que a mulher explicava onde que era, porque o lugar é um canto. É meio escondidinho, assim, sabe? Aí eu falei, gente, a mulher, deixa eu procurar esse lugar aqui. Achei. Me dá um telefone, moça, acabei de desembarcar. Eu nem saí. Aí eu passei o telefone dele, entrei no coisa do aeroporto, aí botei o meu e-mail, coloquei tudo lá certinho. Aí eu falei, se te ligar, você me avisa. Porque aí o que aconteceu? Aí no primeiro dia, aí ele falou, vou lá pra te ajudar com a mala, né? Não tinha precisou. Mala. Não tinha mala. Aí ele foi comigo lá na acomodação, vimos tudo e tal. Aí ele vou te mostrar as coisas, me ajudou com Oyster, tudinho. Compramos o chip e tal. Aí fomos no shopping, aí começou ele, agora você vai embora. Eu fui, agora eu vou andar sozinha. Eu queria que ele fosse comigo até a acomodação. Mas da onde a gente tava até a minha acomodação, ele tava 2 estações da casa dele, entendeu? Tipo assim, ele ia ter que ir meia hora, voltar meia hora, tipo, ele não ia fazer isso. Aí eu falei, tá. Esse é o primeiro teste, né? Tá bom. A minha sorte que era só a mesma linha, não tinha que mudar, né? E aí Aí, chegando aquele monte de gente, foi esse dia que eu conheci o Anderson. Que ele era aí
Eu mandei assim, vou ver quem tá aí, né? Porque meu quarto vai chegar mais gente, e às vezes alguém que tá aqui no meu quarto chega. E só ele que me respondeu no grupo do intercâmbio. Aí ele veio e me mandou e falou assim, olha, se você for fazer alguma coisa amanhã, você me fala? Aí eu falei, tá. Eu, né, com esse menino, né? Aí de manhã cedo, eu lá dormi nele. Ele, você vai fazer alguma coisa? Eu falei, então tá bom. Eu falei, quer saber? Tô sozinha, o que eu vou fazer? Vamos lá. Aí eu falei, não, beleza, eu acabei de acordar, a gente vai lá pra bar, a gente se encontra tal horário. Ele, beleza. Aí fiz tudo o que o Diogo fez comigo, eu fiz com ele no domingo. Ó, eu aprendi assim, vamos lá. Aí fui fazendo, seguindo tudo que o Diogo me ensinou. Só foi mais difícil comprar o celular, porque como era domingo, né, tudo meio fechado. E aí, gente, o que a gente vai fazer, né? Eu sabia, eu tinha programado. Aí eu falei assim, olha, porque era minha segunda vez em Londres. Aí eu falei assim, olha, a primeira vez que eu vim, a gente podia ir lá pra região de Westminster, que é onde tem o Big Ben, tudinho, né? Que eu falei, que ali eu sei que a gente anda, a gente consegue ver um monte de coisa. É verdade. Aí ele falou, então tá. Aí a gente foi. E aí, ele gosta muito de tirar foto também, você vai se conectando. Aí o celular dele, eu falei assim, não, pode tirar no meu, depois eu te passo. Gente, a gente tá fora, a gente se conecta com as pessoas assim, né? Num pulo. E ele é um dos meus melhores amigos até hoje. E aí, ele, gostei, você gosta de tirar foto. Ele tira um monte de foto. Passamos aquele dia, eu falei, Anderson, vamos voltar lá que eu parei de receber as notificações da mala. Porque eu recebia pelo e-mail o que tava acontecendo com a minha mala, depois sumiu. Eu falei assim, não, vou ter que ir lá buscar. Vocês vão saber o que aconteceu com a minha mala. Aí voltamos, a minha mala tava lá, tinham deixado na acomodação. Mas assim... Foi muito interessante, assim. Aí eu falei assim, cara, eu fiz esse passeio com a minha família. Vamos. E aí a gente andou, aí tava tendo uma corrida lá de bicicleta e tal. Que maneiro. Aí o parque tava lotado, assim. Então, assim, já foi um negócio diferente, entendeu? Verdade. Aí quando eu cheguei no quarto, eu tinha conhecido, aí chegou a outra menina. Aí eu falei, olha, gente, eu conheci esse menino, ele é muito legal. Então a gente se juntou. Ele era até do mesmo andar que a gente. A janela do quarto dele era do meu, gritava da minha janela. E aí, sabe o que foi legal? Que eu falei assim, é bom e não é essa parte do brasileiro, voltando um pouco. Por quê? A gente criou uma rotina que a gente fazia assim. A gente chegava em casa, cada uma tava numa escola e cada um era um nível. Não muito isso com antes, porque ele era do outro quarto, né? Mas às vezes ele ia lá pra gente. Cara, como é que foi seu dia? O que você aprendeu? Vamos fazer... Gente, sentava cada um na sua mesa, sentava pra estudar. Então assim, a gente tentava se ajudar. A gente vai hoje pro parque, pro museu, vamos ver o que a gente vai aprender aqui de inglês. A gente botava um negócio... Então a gente criou uma rotina ali no primeiro mês pra se ajudar, pra aprender, que foi muito legal. Maneiro. Mas assim, tem muita coisa legal. Acho que hoje em dia eu acho que eu cheguei num ponto que eu aprendi, eu falei, cara, eu não quero perder isso que eu aprendi nesses 4 meses, assim. Minha mente abriu muito, assim. Muito, assim, poder conversar, conhecer outras culturas. O inglês me proporcionou isso, me proporcionou de eu estar lá, né? E eu falo com amigos até hoje, é muito legal esse lance do intercâmbio. E aí eu falo assim, não... Eu não posso regredir. Lógico que assim, não consigo todo dia, mas é o que eu falei, ter aquela constância todo dia um pouquinho, faz. Acho que assim, um dia se você puder parar, é bom, mas assim, não desanimar. Verdade. Aproveitar os conteúdos. Eu acho que assim, que é o método da escola, que eu acho muito legal, que é você estar ali todo dia. Às vezes a gente não faz, gente, nossa, vou ter que ir lá na escola todo dia. Mas no intercâmbio você vai na escola todo dia. Aí você fala assim, cara, é isso aí. Porque não tem isso aqui já, né? Entendeu? Então assim, quando eu fiquei, né, eu nunca estudei com o método de vocês, mas quando eu fiquei sabendo, eu falei, cara, assim, e aí depois, tô falando isso na conclusão, eu já achava legal, mas eu ainda ficava assim, nossa, será que todo dia? Mas aí depois que eu voltei do intercâmbio, eu falei, cara, realmente, é um negócio que faz diferença sim você ter aula ali todo dia, você ter o contato todo dia, porque você destrava mais. Então acho muito legal assim esse trabalho que é o tipo didático de vocês assim. Eu acho que ajuda muito e eu acho que o pessoal
ia sair ganhando. Muito obrigado, muito Né? obrigado. Ah, de nada, eu acho que vale a pena. Vocês terem muito sucesso aí. Valeu, obrigado e até a próxima. Até. Galera, espero que vocês tenham gostado bastante e até a próxima. Cheers!